Senhor da glória. Cada irmão que chegou aqui, Pai. Cada irmão, Senhor Deus, meu Pai, que vai assistir, Senhor da glória, essa pregação. Meu Senhor Deus e Pai, eu não sei quando eles vão assistir essa pregação, Pai. Mas que tudo que foi feito aqui, Pai, venha impactar os corações, Pai. Ah, Deus Santo e Deus amado. Quantas vezes, Senhor, nós saímos por esse mundo procurando, Senhor Deus e Pai, preencher nossos vazios com droga, com bebida, Senhor Deus e Pai. Mas cada dia mais é um vazio, Pai. É por isso, Pai, que eu te amo, Senhor Deus e Pai. Que quando nós voltamos para Ti, o Senhor está de braços abertos, Pai. O Senhor só quer que nós reconheçamos. O Senhor só quer que nós reconheçamos que nós vagamos nesse mundo agora. E quando nós reconhecemos que não encontramos, Pai, e não encontramos nada, Pai, o Senhor nos recebe de volta. Então é por isso, Senhor amado, que o Senhor, Pai, tem um amor que não tem, Senhor Deus, meu Pai, como medir o teu amor, porque é profundo. Ah, Deus. Então fique conosco. O que tenho agora, eu tenho você. Oh, Deus, só tenho você. Ah, Deus, só falta eu perceber. Aleluia, Deus, só faltava nós perceber, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Só faltava nós perceber, irmão, que só o Senhor, irmão, Ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite, irmão, nós vamos mergulhar na palavra. Quero que meus irmãos fiquem atentos, aleluia, Deus, porque eu quero tirar aqui a dúvida de muitos, não só nós que vamos ouvir aqui, mas outras pessoas que vão ouvir nas pregações no YouTube, Instagram, essas plataformas que é lançada a pregação. Muitas pessoas, eu creio que vão ser impactadas e vão ser, a sua mente vai ser transformada. E essa noite, irmão, eu quero falar um pouco a respeito do batismo nas águas. Para que serve o batismo nas águas? Que intuito seja, para que intuito é o batismo nas águas? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite com meus irmãos. Aleluia, Deus. Que muitas pessoas talvez ainda não entenderam. Aleluia, Deus. O batismo nas águas. Aleluia, Deus. Está conectado? Tá? Aleluia, Deus. Talvez muitos já se batizaram e não entenderam ainda o batismo nas águas. E essa noite eu quero falar um pouco a respeito desse propósito que é o batismo nas águas. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero que meus irmãos fiquem atentos, né? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deu certo ainda não, Pedrinho? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Deus. Deu certo agora. Aleluia, Deus. Então eu quero que meus irmãos abram o entendimento para que cada um dos meus irmãos venha entender um pouco. Provavelmente poucas pessoas que já trouxeram essa palavra. Aleluia, Deus. A respeito deste assunto que nós vamos falar hoje. Né? E nós vemos muitas pessoas já se batizar nas águas, mas eles não tiveram ainda o entendimento para que serve o batismo. Aleluia, Deus. E eu quero trazer em 3 pontos para que meus irmãos venham entender a proporção do batismo nas águas, né? Aleluia, Deus. E eu creio que cada um vai sair
edificaram, aleluia, muitos, alguns que ouvirem, também vai se impactar com essa palavra, aleluia, Deus. Mas antes de nós mergulhar aqui, irmão, aleluia, Deus, eu quero que meus irmãos abram em Marcos capítulo 16 e o versículo é o 16. Nós vamos ler só um versículo. Aliás, nós vamos ler dois versículos, o 15 e o 16. Aleluia, Deus. Marcos capítulo 16 e o versículo é o 15 e o 16, que diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Vou ler aqui nessa versão para meus irmãos entenderem mais também. Então ele diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Só até aqui. Aleluia, Deus. Então aqui é uma instrução de Jesus depois de ressuscitado. Jesus, ele depois de ressuscitado, irmão, ele teve um encontro com os discípulos. Aleluia, Deus. E depois que ele teve um encontro com os discípulos, já perto de ele ser assunto aos céus, Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou o quê? 40 dias ainda na terra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é a primícia de tudo, meus irmãos. Jesus, ele é a primícia da obediência. Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é a primícia do primeiro a subir ao céu. A Bíblia diz, Jesus disse: ó, ninguém ainda foi ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Então, Jesus, ele foi o modelo de tudo. E aqui ele diz: olha, agora a missão de vocês é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Isso aqui ele falou exclusivamente para os seus discípulos. E muitas pessoas, irmão, sabem por que nós não buscamos muito o Senhor. Nós não temos revelação mais do que é o Senhor, porque nós lemos pouco a Bíblia. E hoje, o que é que o entendimento ele quer, irmão? Ocupar nossa mente para nós não ter tempo para nada. Aleluia, Deus. E às vezes nós paramos para sentar para ouvir 1 hora de pregação no YouTube, nós achamos cansativo, né? Até às vezes o áudio tem que ser pouquinho minutos, né? O áudio passou muito, a gente já bota naquele coisa para ser bem ligeiro, bem ligeiro, né? Porque nós estamos sem tempo. O inimigo está roubando tempo. Aleluia, Deus. O inimigo ele tem roubado o nosso tempo, dia e após dia. Aleluia, Deus. E o Senhor, ele diz que abreviar os dias, os últimos dias, que ele disse que não abreviasse, nenhuma alma se salvaria. E a irmã Aline trouxe aqui algo muito impactante, que nós pouco estamos pregando isso na igreja, irmão. Aleluia, Deus. E uma coisa, eu mergulhando aqui, eu vi, irmão, é bem pouquinha pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. E sabe por que o Senhor me revelou isso, irmão? Porque quando nós somos batizados no Espírito Santo, a nossa vida é totalmente transformada. E é nesse contexto que eu quero falar sobre o batismo. Estão vivendo dia difícil, e agora eu parei para ver um pouco, irmão, sobre, nos últimos dias, como a irmã estava falando, e a gente vê atrocidade. É tanto que eu nem gosto de ver jornal, que isso é miséria, né? O jornal só é miséria, irmão. Aleluia, Deus. É morte, é coisas que a gente nunca imaginou de ver. Quando eu abro os telejornal, já é só miséria. E eu tenho parado para observar um assunto que tem
de homens famosos, cantores que até às vezes a gente gostava e via o que estava por trás daquilo, aqueles homens para se tornar famoso, comendo criança, né? Aquelas crianças. É tanto que teve uns que chegou para mim que eu não tive coragem de ver, porque é a atrocidade. As crianças espetadas com um galeto assado para aqueles homens comerem, né? Aleluia, Deus. E então, quando nós vemos isso, irmão, e isso não é só fora do Brasil. E muitas pessoas que trabalham com satanismo, muitas pessoas que estão envolvidas com esse negócio de fama, irmão, eles estão por trás. E para você obter algo, aí vem você ver um bruxo ou uma bruxa, ele abominando o que faz com criança, etc. Mas todo bruxo, irmão, que faz macumbaria, feitiçaria, ele usa também criança. Se for para entrar num grau maior, ele tem o quê? Que sacrificar a criança. Só que ele quer dar um de santozão e quer cortar os outros, mas é a mesma proporção. Eu já tinha lido um livro de uma mulher que fazia parte disso, hoje ela é uma serva do Senhor. O livro dela ia ser até fazer um filme, mas como falava daquele podridão que está acontecendo nos Estados Unidos, aleluia, Deus, eles não resolveram fazer o filme. E eu tinha lido esse livro, eu tinha até ele em PDF, mas apagou do celular, do tablet, que ela já falava exclusivamente disso. E ela, por ser uma bruxa, acontecia isso, irmão. Ela explicava bem direitinho como matava as crianças. E essas pessoas, o que abusa das crianças, e depois o que mata, bebe o sangue e depois come a carne das crianças. E às vezes a gente compra o que? Um CD de um cantor desse. Às vezes a gente, né, fica envolvido com aquilo ali. Mas às vezes nós estamos compactuando com aquilo que está acontecendo nesses últimos dias, Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor começou a abrir isso, irmão, eu comecei a entender que poucas pessoas têm o Espírito Santo de Deus. Para nós termos uma ideia, quantas pessoas foram salvas no dia de Noé? 8 pessoas, né? E cadê o resto da humanidade? Todo padeceram. Então, irmão, isso é algo que a igreja, no lugar de trazer algo à tona, muitas vezes ela abafa isso. E nós, como ministro, às vezes temos medo de o irmão ouvir a palavra e querer e sair, né? Aleluia, Deus. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, ele, quanto mais a palavra vem, mais ele quer aprender. Ele reconhece que ele precisa de Cristo Jesus. E quem está seguindo a Cristo Jesus, irmão, aleluia, Deus, pode vir palavra ao contrário, pode vir o que vier, aleluia, mas ele fica firme na presença do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Por quê? Porque eu tinha motivos para abandonar a fé. Me chamaram de demônio, me chamaram de muitas coisas. Mas eu sabia quem era que eu servia. Eu não servia o homem, mas servia a Cristo Jesus. E hoje eu me alegro por o Senhor ter me dado o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não deixa com que você se engane. E ele te segura nos momentos difíceis da sua vida, ele te segura. Nos momentos difíceis da sua vida, pode todo mundo te abandonar, mas ele está ali. Entendeu? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, precisamos entender a respeito do batismo nas águas. E aqui Jesus, aqui é a palavra de Jesus. E Pedro, como foi ele que começou a falar para Marcos escrever, ele estava com Jesus ali naquelas palavras, e o Espírito Santo revelou a Pedro, e Pedro passando para Marcos, e aqui Jesus disse: olha, agora qual é o papel de vocês? É ir por todo mundo e o que? Pregar o Evangelho. A quem? A toda criatura. Só que tem um porém.
Isso foi palavra do nosso Senhor Jesus. É por isso que eu digo, irmão, o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas tem alguém que julgue. Isso é a própria palavra. É por isso que eu digo, irmão, essa palavra que nós lemos, ela que nos corrige, ela que... Nunca ninguém disse assim, irmão, Israel, tu tem que andar desse jeito. Não, foi a palavra. Eu lembro e ela foi me transformando. Aleluia, Deus. Então, Jesus deixou bem claro como o batismo nas águas ele deve fazer, né? Aleluia, Deus. E como nós vamos fazer? Então, eu vou ter aqui em 3 partes. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Nenê, e claro que ele tirou o foco, canto correio. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro foco que nós vamos trabalhar, irmão, vou falar de 3 pontos. Primeiro ponto, nós precisamos ter uma revelação do que é o batismo. Segundo, nós precisamos crer. E terceiro, o batismo ele traz o que? Nova criatura. Ele nos faz de novo. Ele nos faz uma nova pessoa. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, irmão, é a respeito da revelação do batismo. Entenderam? Mas antes de nós começar a ingressar nesse aqui, irmão, eu quero falar um pouco sobre isso aqui que nós vamos trabalhar. Aleluia, Deus. No tempo de Jesus, quem lê a Bíblia, ele sabe que Jesus, quando foi chamado por um casamento em Canaã, da Galileia, a Bíblia diz que faltou vinho. E a mãe de Jesus chamou ele e disse. Então Jesus ele foi num certo lugar e lá tinha o que, irmão? Tinha umas talhas de pedra, ou seja, umas vasilhas de pedra. E ele disse encher de água essas talhas. Mas para que eram aquelas talhas, irmão? Aquelas talhas era para quê? Para um judeu se purificar, se lavar as mãos antes de dar a refeição, lavar os pés, né? E era o ritual que eles tinham. Aleluia, Deus. Era um ritual e eles faziam aquilo. E então, quando eles faziam aquilo, era como se eles tivessem o quê? Purificado. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então, eu quero trazer aqui algo para os irmãos entenderem. Olha, os judeus começaram a usar talha ou vaso de pedra para rituais de purificação de forma intensa durante o fim do primeiro século. Ou seja, o povo judeu, quando saíram da Babilônia, irmão, eles começaram a fazer essas talhas de pedra. E quando eles começaram a fazer, irmão, eles tinham uma convicção de que ser purificado daquilo tudo que eles tinham passado na Babilônia. Então aquela água era uma água limpa, eles se purificavam ali, tomavam banho, vamos dizer assim, né? E então eles tinham aquele ritual. E quando Jesus apareceu, ainda tinha esses rituais. Então isso começou no final do primeiro século. No final do primeiro século antes de Cristo, até o primeiro século depois de Cristo. Um conhecimento no tempo do segundo templo. Essa prática popularizou durante o reinado de Herodes o Grande. Continuou até o segundo século depois de Cristo. Então, antes de Jesus vir, eles já tinham esse ritual. E no período de Herodes o Grande, os irmãos talvez não sabem, Herodes o Grande foi o que matou os meninos da idade de Jesus. Eles tinham todo esse ritual. Por que é que eu estou indo assim para ver? Para os irmãos tentarem entender a respeito da revelação do batismo nas águas. Então aqueles homens tinham tudo, irmão, tinham todo esse ritual. Só que, porém, eles não tinham a revelação para que se via aqui.
tinham uma revelação do Espírito, que eles já estavam se batizando, mas eles não tinham o quê? A revelação. Entendeu? Então, o batismo nas águas precisa o quê? Que você tenha uma revelação. O Espírito Santo precisa te revelar o sentido do batismo nas águas. Então, aqueles homens, de um certo modo, quando eles se purificavam, eles estavam o quê? Se batizando nas águas. Mas como eles estavam tão dentro da religião, irmão, por isso que a religião nos deixa cego espiritual. Eles entenderam, irmão, que aqueles que foi praticado lá na Babilônia, de um certo modo, era como se tivesse sujado eles. E espiritualmente tinha sujado eles, porque eles tinham o quê? Aprendido a cultura caldeia. Entendeu? Então eles iam quase misto. Assim como o povo saiu do Egito, que saiu com a cultura egípcia, muitos vieram da Babilônia com a cultura babilônica. E eles queriam se purificar daquela cultura. Só que eles estavam fazendo pela religião, pela força dos seus braços. Se eles tivessem tido a revelação, que era o batismo das águas, que era o batismo que ia vir, eles tinham entendido a pregação de João Batista. Aleluia, Deus. Então, esses homens tinham essas práticas, mas sem a revelação, irmão, você se batiza, mas você continua do mesmo jeito. Hoje também é do mesmo jeito. Se nós não tivermos uma revelação para que serve o batismo nas águas, você entra e continua a mesma coisa. Precisamos de uma revelação para que serve você descer nas águas. Aleluia, Deus. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm se batizado. Aleluia. A igreja brasileira, a igreja atual, às vezes ela reúne milhões e milhões de pessoas. Às vezes ela faz batismo no meio do ano, no final do ano, para mostrar que tem muito membro, para mostrar que muitas pessoas foram batizadas. Mas muito antes dentro da água, sem uma revelação, e sai do mesmo jeito. Assim como os judeus, eles se purificavam, se lavavam, mas ficavam do mesmo jeito, porque ele não tinha uma revelação do que era aquilo. Entenderam? Então, os judeus já tinham essa prática, mas era uma prática morta, sem revelação. Entendeu? Aleluia, Deus. Primeiro ponto nós vamos falar a respeito da revelação do batismo das águas, que realmente é isso que nós estamos fazendo. Aleluia, Deus. E o primeiro ponto ao qual nós vamos falar, irmão, eu quero que meu senhor abra em João capítulo 3 e o versículo é o 5. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. Não, para ficar melhor, vamos logo pregar de sequência. Vamos para Lucas 3. Para nós pregar de sequência, depois nós vamos para João. Lucas, bem pertinho para ficar de sequência. Lucas 3. Aí nós traz de sequência. Quem achou pode ler. Lucas 3. Amém? Quem era que fazia isso? Um homem chamado João Batista. Aleluia, Deus. Nós vemos aqui no começo que ele começa a pregar. E lê o versículo 1 e o 2 e o 3 para vocês entenderem. E no ano 15 do império de Tibério, César sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão
depois nós vamos ingressar aqui, mas nós vemos aqui quem era o governador, Tibério César. Esse homem que era o que? Vamos dizer que era o presidente da época. Ele que mandava em tudo, Tibério César. E quem era lá um dos seus, Pôncio Pilatos, né? Aí por eles dividiram os filhos de Herodes o Grande em província. E cada província aqueles homens mandavam. Aleluia, Deus. Só que nesse período, eles levantaram um homem chamado Anas, sogro de Caifás, para ser sumo sacerdote. Então, esse homem era que era para trazer as revelações da palavra. Só que no lugar desse homem trazer as revelações da palavra, ele estava envolvido mais com a política. E o povo estava padecendo. Mas a Bíblia diz que se levantou-se João, filho de Zacarias, percorrendo o quê? Toda a província, toda a região do Jordão, pregando o quê? O batismo. Aleluia, Deus. Batismo de arrependimento e o batismo nas águas. E o povo, quando começaram a ouvir, aleluia, Deus, essa palavra, automaticamente o Espírito Santo foi o quê, irmão? Revelando a eles o sentido do batismo. A Bíblia diz que aquele povo corria para o Jordão e ia o quê? Se batizar. Porque agora eles estavam tendo uma revelação. E a revelação vinha por quê? Por intermédio da pregação da palavra. Então, quando nós pregamos a revelação da palavra, ela começa. Dá entendimento o nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, foi abrindo a revelação daquele povo, e eles foram até João para ser batizado. Mas por que eles foram? Porque primeiro veio a revelação. E o primeiro ponto que nós temos que entender é a revelação do batismo nas águas. Temos que tirar essa capa e ter a revelação. E quando nós temos a revelação, nós vamos querer ser batizados nas águas. Agora nós vamos, irmão, para João 3,5. Aleluia, Deus. Vamos falar só um pouco aqui de revelação. Depois nós vamos. Aleluia, Deus. Revelação. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo é o 5. Quem achou pode ler. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. O Senhor estava falando isso aqui para quem? Para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um doutor da lei daquela época. Aleluia, Deus. Então esse homem, ele era doutor da lei, irmão. Mas ele não tinha uma revelação de quê? Do batismo nas águas. Aí Jesus disse, olha, uma coisa eu te digo, Nicodemos. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Vou ler aqui, nessa versão aqui, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, eu afirmo a você, que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino dos céus, se não nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Verdade. Se não nascer da água e do Espírito, que a água está no final. Então, para nós entrar no reino do céu, primeiro que nós temos que ser batizados pelas águas. Entendeu? Mas esse homem, ele não tinha uma revelação de ser batizado nas águas. Ele foi ter com Jesus. E ele disse, como é isso? Ele não tinha entendido o batismo nas águas. E muitas pessoas não entendem ainda o batismo nas águas. E Jesus depois foi explicar para ele, que nós sabemos a história. Então, Nicodemos também não tinha uma revelação do batismo nas águas. Agora nós vamos para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, o versículo
essa referência, depois nós vamos. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém. Aleluia, Deus. Por que foi que veio o interesse de esse povo querer ser batizado? Mais na frente nós vamos ver que Filipe batizou esse povo. Mas por que era que eles queriam ser batizados? Porque ele ouviu a palavra, ele viu os sinais, aleluia, Deus. E ali foi querendo que o interesse de querer ser batizado nas águas. Então, um dos primeiros fatores que faz você querer ser batizado nas águas, quando você começa a ter a revelação da palavra. Aí, essa sua versão é muito boa. Filipe foi até a capital de Samaria, anunciando Cristo às pessoas dali. Ou seja, assim, e as multidão ouvindo com atenção o que ele dizia, todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Então, irmão, quando a revelação da palavra começa a vir a mim e a você, então você começa a ter desejo de ser batizado nas águas. Então, aqui Jesus começa a dizer: quem crê e for batizado será salvo. E Filipe começou a anunciar essa palavra genuína. E aquele povo ouvindo e vendo os sinais, então eles quiseram ser batizados. E a Bíblia diz que eles foram batizados nas águas. Depois os discípulos vieram e eles foram batizados no outro batismo, que esse nós vamos falar depois. Então, mas primeiramente, como foi que eles quiseram ter o desejo? Ouvindo a palavra e vendo com os olhos. Aleluia, Deus. E uma das coisas que o batismo traz, irmão, como eu já falei, primeiro, traz a revelação a você. Segundo, você crê. E terceiro, aleluia, Deus, traz nova criatura na sua vida. Então não tem como a pessoa ser batizada, irmão, e ele continuar na mesma. E tem, porque ele não teve ainda a revelação da palavra, ele ainda não creu. Tem esses dois fatores. E muitas das vezes nós queremos enfiar ela abaixo para que os irmãos se batizem. Mas só que isso tem que partir de quem? Da própria pessoa. A pessoa tem que crer. Primeiro ele tem que ter uma revelação da palavra. Ele tem que ouvir a palavra que está anunciada e observar. Aleluia, Deus. Ver os milagres aqui, eles viram o milagre. Aleluia, Deus. E aí por isso que lá na frente eles quiseram ser batizados. A Bíblia vai dizer que eles foram batizados. Então o primeiro fator qual é, irmão? É ter a revelação da palavra de Deus. Mas teve aqui nós vamos falar de dois batismos aqui, irmão, que aconteceu e o povo não entendeu. Primeiro batismo que aconteceu, irmão, foi em Gênesis capítulo 7, o versículo é o 11 e o 12. Aleluia, Deus. Eu ia deixar essa parte lá por último, mas aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Gênesis, aleluia, Deus. Gênesis 7, 11 e 12. Gênesis capítulo 7. Eu ia deixar lá no final, mas agora você está dizendo todas essas coisas. Pode ler. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo. 7, 11. 7, 11. É? Pronto. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, às 10
Deus. O que foi que a pomba trouxe? Uma folha de oliveira ou de figueira. Uma versão fala oliveira, outra fala figueira. Aleluia, Deus. E por que que ela trouxe isso, irmão? Isso foi depois do dilúvio. E para que foi o dilúvio, irmão? O dilúvio, o Senhor queria purificar toda a terra de quê? Da raça humana que estava o quê? A raça, ela tinha se corrompido. E a raça não queria o quê? Saber de Cristo Jesus. Noé estava fazendo a arca, mas eles não queriam. Eles não tinham uma revelação daquela pregação que Noé estava pregando. Eles não tinham a revelação. E a revelação qual era? Que o Senhor ia mandar um dilúvio. E o dilúvio ia o quê? Cobrir toda a terra. Porque o intuito de Deus é o quê? Purificar a terra com a lavagem das águas. Mas o povo estava cego espiritualmente, que eles não entenderam a revelação da palavra como Noé pregava. Eles não tinham a revelação. E quando o dilúvio veio, irmão, levou todo mundo. Mas aqueles que tiveram a revelação, que no caso, Noé, sua família, eles foram o quê? Salvos. Porque ele ouviu a voz de Deus e transmitiu para a sua família. E agora, quando vem o dilúvio, eles são salvos. Porque eles ouviram a palavra e tiveram uma revelação daquilo. Mas aquele povo que não tiveram uma revelação daquela palavra, foi toda a nação morta. Aleluia, Deus. Então, precisamos dessa revelação, irmão, para que nós venhamos entender um pouco sobre o batismo nas águas. E aí, quando cessou as águas, começou a nascer o quê? Novas plantas. As plantazinhas começaram a brotar. A terra estava úmida. Aquelas plantas velhas foram mortas. Naquela época, irmão, as plantas estavam corrompidas, os animais estavam corrompidos, tudo estava corrompido. E hoje também está do mesmo jeito. Aí o Senhor Jesus, o Senhor queria fazer o quê, irmão? Uma novos animais. Cada espécie nós sabemos que foi o quê? Um casal de animal para ele começar tudo do zero. E também foram as pessoas para começar tudo do zero. Então ele disse: agora eu vou lavar a terra e agora eu vou começar tudo do zero. Aleluia, Deus. Então as árvores estavam corrompidas pelos homens, os animais, tudo estava corrompido e tudo foi morto. A serva que estava dentro da arca. Aí agora, quando Noé solta a pomba, ela traz o quê? Uma folha de figueira ou de oliveira. E aí quando ele vê aquilo, ele diz: olha, a terra está começando a dar fruto de novo, ficar pronto para nós sair da arca. Então eles saíram, ele começou a soltar os animais e começou a nova geração, novo recomeço. Mas os que não tinham a revelação ficaram no meio do caminho. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então a segunda parte, agora nós vamos falar, irmão, é sobre o crer. Nós precisamos crer no batismo nas águas. Nós precisamos acreditar que é verídico o batismo nas águas. Nós precisamos acreditar que aquilo vem algo para a gente. E nós precisamos do batismo nas águas. Mas para isso precisamos o quê? Crer. Precisamos ter uma convicção do batismo. Porque eu falei já, muitas pessoas se batizam nem sabem. Só desce lá já pronto, não sabe para que serviu. Mas no final eu vou lhe dizer tudo direitinho, aqui que você está entendendo. Falemos, primeiro ponto, que nós precisamos ter uma revelação da palavra para poder sermos batizados. Isso é um critério de você aprender? Não. Você precisa, ouvindo, você vai entendendo. Na parte de crer, aleluia, nós vamos para Lucas,
capítulo 3, versículo 12. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Aleluia, Deus. Pode continuar, irmão. E ele lhe disse: Não pecas mais do que vos está ordenado. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele estava aqui em Lucas 12, Lucas 3 e o versículo é o 12. Aleluia, Deus. Leia de novo, irmã Aline. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: Não pecas mais do que o que vos está ordenado. Amém? Aleluia, Deus. Aqui nós vemos os publicanos. Quem é os publicanos, irmão? Pessoas que cobravam impostos. E outro tipo de pessoas que iam até o Jordão. Eles tiveram que a revelação. Depois eles acreditaram, eles creram que ali poderia mudar algo na vida deles. Entenderam? Aí eles acreditaram tanto naquele batismo que depois que eles foram batizados, aí eles perguntaram: João, agora agora nós estamos batizados, agora o que é que nós fazemos? Aí João dá a resposta para eles. Leia de novo, 13. A resposta é no 13. E ele lhe disse: Não pecais mais do que o que vos está ordenado. Amém? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Ele veio me roubar a atenção. Eu estava onde mesmo, hein? Olha, volta aí para mim aí. Lucas 13. Ah, é. Verdade. Aleluia, Deus. Lucas 3, 12 e 13, né? Pronto, vamos lá, voltar aqui de novo. Ele roubou atenção. Leia de novo, que eu tirar a atenção aqui. E ele lhe disse: Não pecais mais do que vos está ordenado. Amém. Aleluia, Deus. Aí agora eles creram. Eu vou lá aqui nessa versão aqui, ó. Aleluia, Deus. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados. E perguntaram a João: Mestre, o que deveis fazer? Aleluia. Eles creram, irmão. Eles tiveram a revelação, agora eles creram em ser batizados. Aí agora João traz uma resposta para ele: não cobre mais do que a lei manda. Respondeu João. Aí aqui tem um fator interessante, irmão. Quando você crê no batismo, o batismo tem que fazer isso aqui na sua vida. E se não fez o batismo, ele não valeu nada para você. Você não teve uma visão e você não teve a revelação. Eles cobravam imposto além do que era para cobrar. Eles cobravam roubado, né? Aleluia, Deus. Aí João disse: agora você só cobre o que é devido. Não pode cobrar mais do que para cobrar. Aleluia, Deus. E ele vai dizer mais. O 14. Leia o 14 aí. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E Então, ele lhe disse: pode continuar. A ninguém
saudável também perguntaram: e nós o que devemos fazer? Aí João responde. E João respondeu: não tome dinheiro de ninguém. Aleluia, Deus. Qual é o fator que quando nós cremos no batismo, nas águas, irmão? Aleluia, Deus. Não tomar dinheiro de ninguém. Então, um homem e uma mulher batizados nas águas, aleluia, Deus, ele não pode o quê? Tomar dinheiro de ninguém, ou seja, tomar nada de ninguém. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Então, isso é os fatores do batismo nas águas. E a gente só vai entender isso com as revelações. E quando crê. E eles creem, irmão. E quando nós cremos, as nossas vidas começam a ser mudadas. Tomar dinheiro de ninguém. Nem pelas forças. Nem pelo meio de açoite ou falso. E se encontrar com o salário que tem. Ou seja, o salário tinha que se contentar com o salário que tinha. Então, quando você tem a revelação de ser batizado nas águas, uma das coisas, nós temos que se contentar com o que o Senhor nos dá. Ou seja, não tomar, não roubar e uma série de coisas. Então, o batismo nas águas, ele começa a fazer isso. Então, você crê que o batismo nas águas é isso? Então, você já vai parando com essas outras coisas. Lê o 15 aí, o 15. Eu quero que o 15 fala. Versículo 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, Aleluia, Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós cremos, acreditamos, eu quero descer as águas. Você colocou no coração que quer descer nas águas. Aleluia, Deus. Aí agora você está ali mesmo. Aí preciso mudar alguma coisa. Porque eles perguntaram: e agora o que é que nós fazemos? Ele precisava de uma revelação. E eles precisaram da revelação. Eles tiveram a revelação. Agora eles creram. Só que eles estavam com uma convicção tão grande que aquilo ali era algo sério, que eles disseram: e agora nós vamos o quê? Então, quando nós cremos, nós sabemos que o batismo nas águas é algo sério. É tanto que eles disseram: agora nós vamos fazer o quê? Nós fazemos o quê, João? Me diz aí, o que é que nós vamos fazer? Aleluia, Deus. Aí ele começa a dizer: agora você não faça isso e não faça isso, faça só o que é devido. Então, sim, o batismo nas águas, aleluia, Deus. Quando você crê, e se você realmente crê, eu quero descer nas águas, eu quero ser batizado nas águas. Então você tem que se submeter o que a palavra vai dizer, o que a palavra tem a respeito disso. Porque se nós não botar isso, irmão, não serviu de nada o batismo. Aleluia, Deus. Então você só entrou lá, tomou banho e pronto. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você não teve uma revelação e você não creu em nada daquilo que foi pregado. Você não creu de nada da palavra. Então, é em vão ser batizado. E muitas pessoas dizem: por que nega o batismo? Justamente por isso aqui. Aleluia, Deus. Porque o batismo, ele vai mudar a sua vida. Se realmente você teve uma visão e realmente você crê, vai mudar a sua vida. E aí você diz: irmão, mas eu fui batizado e ainda continua as mesmas coisas. Porque você não teve uma revelação do que é o batismo e você não creu que ele poderia fazer algo, matar o velho homem ali dentro. Aleluia, Deus. Agora nós vamos o terceiro ponto nós vamos falar a respeito, irmão, de um novo nascimento. Aleluia, Deus. Então você tem uma revelação, você crê e agora
Você teve a revelação, você foi até a água. Agora você creu e mergulhou na água. Aí agora você mergulhou na água, agora você saiu o quê? Uma nova criatura. Aleluia, Deus. Vamos para 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, Deus. E o versículo, irmão, e o versículo é o 13. 2 Reis, capítulo 5. E o versículo é o 13. Aleluia, Deus. Pode ler. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, leva-te e ficarás purificado. Continua. Aleluia, Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia, Deus. Ferro o quê, irmão? Foi purificada. Tem uma versão que vai dizer que a carne dele ficou como a carne de uma criança. Aleluia, Deus. Eu vou ler a versão. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava. No 12, perdão. Algum disse, por causa do rio o 13, foi tu leu o 13, o último, foi? 13? 14, o último, né? Pronto, Diz assim, então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sarado, como a de uma criança. Entendeu? Vocês entenderam para que é o batismo nas águas? Aleluia, Deus. Naamã, uma jovem, viu aquele homem leproso e disse: olha, se tu fosse em Samaria, em Jerusalém, e conhecesse o meu Senhor, você ficava bom disso aí. Ela disse para a mulher dele, e a mulher dele passou para ele. Aquele homem imediatamente, aquela jovem trouxe uma revelação para ele. E ele creu naquela revelação e foi o quê? Até Jerusalém. Chegando lá, o profeta disse: você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. E então ele foi, porque o significado de batismo é imergir, lavar-se, o mesmo que tomar banho, né? Ou mergulhar. O significado é esse. Então, o profeta disse: vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Então aquele homem, ele se indignou-se, porque a revelação ainda não tinha penetrado 100%, a revelação tinha sido na jovem. Aleluia, Deus. Mas mesmo assim, os seus servos tiveram a revelação e falaram para ele. Tiveram a revelação e creram. E aquele homem fez o que? Mergulhou. Ou seja, ele foi o que? Batizado nas águas. Mergulhou 7 vezes. E na última, a Bíblia diz que ele saiu como a pele de uma criança. Ou seja, aquele homem foi o que? Renovado. Ele foi o que? Purificado da sua lepra. A lepra de Naamã era nada mais, nada menos que o pecado. Então, o batismo, quando você desce nas águas, Romanos 6 vai dizer que o velho homem fica lá, morto ali dentro. Agora você vai
Por isso nós precisamos ter essa revelação dentro da palavra. E precisamos crer que nós vamos descer nas águas e agora nós vamos o quê? Nascer um novo homem. Aquelas práticas velhas, como nós também lemos em Lucas, qual era a prática dos soldados? Bater nas pessoas e não se conformavam com o que ganhavam, eles queriam mais. Entendeu? Então, o batismo ele traz o que? Nova criatura no ser humano. Não tem como você ser batizado e continuar nas mesmas práticas. A sua vida é o que? Transformada pelo batismo nas águas. Aleluia, Deus. E se você desceu as águas e ainda não tem essa transformação, não tem essa mudança, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, então você precisa se batizar nas águas. Entendeu? Aí Naamã vem como a pele de uma criança, porque o Senhor queria mostrar o sentido do batismo. Anos depois, onde era que João estava batizando? No mesmo Jordão. Aleluia, Deus. Então, para nós finalizando, eu quero que vocês abram em Romanos, capítulo 6, e o versículo 1 em diante. Aleluia, Deus. Até o 10, nós vamos ler o primeiro versículo, Romanos, capítulo 6. Aleluia, Deus. Não vai dar para trazer tudo, porque é muita coisa, mas está meio caminho andado, viu? Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 até o 10, se der tempo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo estava em Atos. Leu 2 e aí nós voltamos de novo. Agora trazemos. O 2, versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? O que é que Paulo aqui estava dizendo para a igreja aos romanos? Ele diz, portanto, o que vamos dizer? Que devemos continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais. Paulo aqui ele faz duas perguntas. Ele faz duas perguntas para os irmãos da igreja. Era como se Paulo estivesse pregando como eu, e agora ele faz uma pergunta, duas perguntas. Aí primeiro, o povo tinha sido batizado nas águas, só que estava ainda com a conduta de ainda velho homem, entendeu? Ele só, porque o que devemos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado? Aleluia, Deus. Então eles tinham descido as águas, mas ainda estavam o quê? Continuando nas mesmas coisas. Quero trazer aqui algo mais simples para meus irmãos entenderem. Ou seja, nós descemos as águas, nós aceitamos a Jesus, tivemos a revelação, aceitamos Jesus, cremos, agora vamos descer as águas. Só que nesse período eu mentia, eu caluniava alguém, etc. Aí Paulo aqui estava dizendo, eu ainda vou continuar desse jeito? Aí ele disse, claro que não. Agora nós descemos as águas, o velho homem ficou aonde? Lá nas águas. Assim como Naamã, ele veio com aquele corpo fedendo da Síria, e agora ele volta para a Síria com um corpo totalmente diferente. O Senhor fez fisicamente para mostrar que ele faz espiritual também. E Paulo disse, claro que não, irmão, não vou continuar. Não, agora vocês são batizados nas águas. Aleluia, Deus. Agora vocês desceram nas águas. Aí diz, vocês vão continuar assim, para a graça de Deus aumentar mais. Não, irmão. E a graça de Deus, ele já disse para Paulo, a minha graça te basta. Então não precisa de outra graça. Essa aqui
disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? A toda criatura. Aí ele diz: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Por que é que nós não podemos permanecer ainda do mesmo jeito? Porque a Bíblia diz que você crê, você o que será? Salvo. Então o sentido do batismo nas águas, irmão, para que é? Nada mais, nada menos, para você ser salvo. É por isso que você precisa ter uma revelação da palavra e você crê. Aí ele disse: olha, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Então, se você desceu às águas e não teve uma transformação, uma mudança, então você não crê, você não vai o quê? Ser salvo. Aí ele diz no 2, agora o menino pediu: claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Entender? Não tem como você vir, teve uma revelação da palavra, teve uma revelação de quem é Jesus. Agora você creu, aceitou Jesus como Salvador. Aí agora você vai e desce as águas. Mas você continua nas mesmas coisas. Aí Paulo disse: claro que não, irmão. Você não pode continuar vivendo desse mesmo jeito, porque agora, aleluia, Deus, você foi morto para o pecado. Aleluia. Ou 3, lê o 3 aí. Aleluia, Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aleluia, Deus. Entendeu? É por isso que Jesus decide ir pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Então, na morte de Jesus, porque nós somos batizados no nome do Senhor Jesus. Só tem um versículo na Bíblia que diz: e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se nós fôssemos, irmão, ver por esse lado, como muitos teólogos dizem que precisa de 3 passagens para ser uma doutrina. Se nós fôssemos nesses contextos, não dava uma doutrina aí. Porque só tem essa palavra na Bíblia, que é em Mateus 28. Mas no resto do Novo Testamento, sempre as pessoas eram batizadas no nome de Jesus Cristo. Aí ele disse: olha, nós fomos batizados o quê? Na morte de Cristo. O 4. Está procurando aí o 4 que eu vou ler aqui o texto. Quando eu ler o texto, eu leio o 4. Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com Ele, também com a sua morte. Então, quando nós fomos batizados, irmão, nós fomos batizados para ser o quê? Unido com Cristo. É por isso que precisamos ter a vida transformada e mudada. O 4, Pedrinho. Disposte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade De vidas. Amém? Aleluia, Deus. Então, irmão, esse é o batismo nas águas. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder e glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Entenderam? Aleluia, Deus. Então, quando nós descemos nas águas, espiritualmente o homem velho tem que ficar o quê? Morto. Assim como Jesus na cruz morreu a carne, só morreu a carne de Jesus. E só morreu porque ele disse: Pai,
tua mão entrego o meu espírito. Porque Jesus, ele tinha um poder sobre a morte. Aí ele disse, Pai, eu entrego o meu espírito. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome. Então, quando nós descemos a água, é uma espécie de morte espiritual. Por isso que Paulo diz, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Aí ele começa a dizer uma série de coisas que, quando você desce as águas, aí então, aí nós temos algo que a igreja, ela sempre bota que a pessoa participe da ceia quando ele desce as águas, né? Porque aqui ele vai ter o que? Uma revelação realmente do que será o batismo. E realmente o que é que, para que será a ceia, né? Então a ceia não é só chegar e o batismo não é só chegar e dar um mergulho e pronto, batizado. Precisa você crer. E precisa você. Para que eu creio, irmão? Para você sair dali uma nova criatura, você sair dali novo. Aleluia, Deus. Pedrinho, vamos. Nós lemos 4, né? Vamos. Deixa o 5 aí para a irmã vir para cá que nós vamos já louvar aqui. Aleluia, Deus. Louvar aqui. Que o tempo não vai dar. Aleluia, Deus. Porque se somos trocados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pode continuar. Continua até o 10. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Aleluia, Deus. Entenderam aí? Por que é que nós precisamos ser batizados nas águas? Aleluia, Deus. Vou ler aqui nessa versão e nós finalizamos. Você começou no 6, não foi? No 5. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição de algo a dele. O 6 diz assim, ó, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já morreu, já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto. E assim não. E assim não seja mais escravo do pecado. Aleluia, Deus. Então, quando nós descemos as águas, aleluia, Deus, o velho homem fica nas águas. E agora nós nascemos o quê? Um novo homem ou uma nova mulher. Por que precisa isso, irmão? Para que você venha a ser salvo. Então o batismo é para você ser salvo. A utilidade do batismo nas águas é para você ser salvo. Porque o batismo nas águas, o velho homem, a velha mulher vai ficar lá atrás. Vai baixar um pouquinho, depois você vai ver. Aleluia, Deus. Então o velho homem fica nas águas. É um símbolo. Símbolo lá de trás. Aleluia, Deus. É um símbolo que a velha terra foi lavada com água. É um símbolo que o velho homem que saiu do Egito, atravessando o Mar Vermelho, era para ter morrido ali também. O velho homem teve. Quando atravessaram, era para ter começado uma nova vida. E eles não entenderam. Na mão, deu um chão de lepra e voltou como criança.
Jesus, ele desceu às águas, como exemplo que nós precisamos. E quando desceu às águas, o que foi que veio sobre ele? Uma pomba, irmão. Aleluia. O Espírito de Deus em forma de pomba. Então, se você tem a revelação e você creu, e a partir dali vem uma nova criatura, aí você já pode receber o Espírito Santo naquele momento. No momento que você descer as águas, você pode receber o Espírito Santo, irmão. Se você desce com a convicção, crendo que ali vai morrer o velho homem e a velha mulher, aí você pode receber o Espírito Santo. Entendeu? Porque o Espírito Santo caminhou para que eu e você seja salvo, como nós vimos. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Então, até que o Senhor venha, irmão, fique nós esperando Ele, clamando Ele. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, essa noite, que essa palavra venha tirar a dúvida de cada um dos meus irmãos. Então, sim, o batismo das águas, irmão, é para que os meus irmãos venham a ser salvos. Mas você precisa crer que quando descer as águas, você vai sair um novo homem, uma nova mulher. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Isso aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite vamos adorar o Senhor. E essa palavra, irmão, eu acho que os meus irmãos entenderam para que serve o batismo nas águas. Para que nós precisamos ser batizados nas águas. E o batismo nas águas, irmão, traz uma transformação, traz uma mudança de vida. O batismo nas águas, irmão, aleluia, Deus, muda a sua mentalidade, muda o seu comportamento. Aleluia, Deus. Irmão, mas eu batizei, ele continua na mesma mesmice, continua nas mesmas coisas, porque você não teve uma revelação de quem é Jesus. Você não crê que Jesus, ele pode te ressuscitar, ele pode matar o velho homem, e ele pode te fazer uma nova criatura, e ele pode fazer nova todas as coisas na minha vida e na tua vida. Então essa noite só adore Ele. Aleluia, Deus. Deixa Ele te tocar essa noite. Deixa Ele te envolver essa noite. Abrir os olhos. Ah, Deus. Coração. Eu posso. Ah, Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esse trabalho, por esta palavra. Pai, que essa palavra diante do teu altar sacrificar aquilo que leva teus filhos com segurança para casa, Pai, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Pai, que os teus filhos, as tuas filhas que ainda não são batizados nas águas, que venham entender, Pai, a proporção do batismo, Pai. A tua palavra diz que crê e for batizado, sim, será salvo, Senhor da glória. Então essa noite traz uma revelação para que nós venhamos crer na tua palavra, para que nós venhamos crer, Pai, na pessoa bendita de Jesus, e venhamos crer na sua morte e ressurreição, Senhor da glória. Então essa noite, Pai, eu abençoo cada uma dessas mulheres, Pai, que chegaram até aqui, Pai. Vou me entregar. Pai, essa noite, que tudo, Senhor Deus, Pai, que o inimigo lançou nas suas mentes, nos seus pensamentos, eu arranco agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. E a partir de hoje, Senhor da glória, que a atmosfera na vida delas, Pai, seja mudada. Pai, que elas venham levantar um tabernáculo de oração nas suas casas, Senhor da glória. Pai, que elas venham, Senhor Deus, Pai, levantar um altar na sua casa e quebrar os altares nacional, Senhor da glória, e levantar um altar para o Deus vivo, para o nosso Exu, para o nosso Senhor Jesus. Ah, Deus Santo e Deus amado, porque Tu és o nosso Messias, o Amashia. Oh, Deus poderoso, Deus amado. Muitos têm outros altares.
Deus Santo e Deus amado. A minha fonte, Nosso Mashiach. teu amor. Oh, nosso Yeshua Mashiach. O nosso Messias. Ah, Deus Santo e Deus amado. Deus poderoso, Deus majestoso. E Ele, Pai, que é o nosso sentido de viver e de adorar. Enquanto os outros levantam, Pai, todo tipo de altar, Pai. Nós temos, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus Santo e Deus amado. O nosso Mashiach. Oh, Espírito Santo de Deus, então essa noite nos envolve no oceano. No oceano do Espírito, Senhor Jesus. É teu amor. Herança é teu amor. Pai, eu abençoo essa igreja, Senhor Deus, Pai. Eu abençoo cada irmão, Senhor da glória. Cada irmão, Senhor, com perdão que se encontra, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor da glória. Pai, visita eles em sonhos e visões de revelação, Pai. Pai, que eles venham ter entendimento, Pai, dessa palavra que foi lançada esta noite, Pai. Espírito Santo de Deus, que esta noite o Senhor, Pai, tire toda dúvida a respeito do batismo nas águas. E que nessa noite, Pai, abra, clareie as suas visões, Pai. E que eles venham entender que o batismo nas águas, Pai. Ah, Deus Santo e Deus amado, Pai, é para salvar o homem e a mulher, Senhor. Então, Pai, que o Senhor, Pai, venha dar uma noite abençoada, uma noite reparadora, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então, tudo seja para a tua honra, tudo seja para a tua glória, Pai. Pai, se este for o sinal, Senhor Deus, meu Pai. Então, me revela, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor quer fazer, Pai, por intermédio, Senhor Deus, meu Pai, deste sinal, Senhor da glória. Pai, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre.